economia, porque estou recebendo aqui no estúdio da Jovem Pan News Fortaleza, com muita satisfação, Rogério Sobreira. Ele é economista-chefe do Banco do Nordeste do Brasil, BNB, a quem dou meu boa tarde. Seja muito bem-vindo. É um prazer, Rogério. Tudo bem? Tudo bem, Thiago. Prazer estar aqui. Uma satisfação muito grande. Prazer é todo meu. Vamos explicar primeiro o que é um economista-chefe, né? O que é que faz o economista-chefe, inclusive dentro de uma instituição como o Banco do Nordeste? Perfeito. Eu acho importante a tua pergunta, porque tem o economista-chefe de banco privado e o economista-chefe de banco de desenvolvimento. Porque o Banco do Nordeste, ele é essencialmente um banco de desenvolvimento. Apesar de ele ter uma carteira comercial, onde as pessoas podem ter conta, cartão de crédito, etc., mas a principal carteira do banco é a carteira de desenvolvimento. Então, o que é que um economista-chefe faz? A gente, além de analisar diariamente a evolução da conjuntura mundial, brasileira, da região e dos estados dentro da região, né? A gente procura, a partir dessa análise, dar sinalizações tanto para a alta administração quanto para quem está na frente, a área comercial, de segmentos, setores que necessitam de mais apoio, setores que estão deixando de tracionar tão bem quanto estavam, setores que estão tracionando bem. Então, ter esse painel de controle permanentemente atualizado é o papel do economista, é um dos papéis do economista-chefe. Outra coisa que a gente faz é trabalhar, por exemplo, análises setoriais, onde, ao invés de fazer um acompanhamento da conjuntura, a gente, por exemplo, escolhe um determinado setor para mergulhar nele. Um setor que ou é um setor que se mostrou importante na região ou no determinado estado da região, ou é um setor onde o banco quer investir. Então, o economista-chefe, ele meio que dá esse... vou usar aqui o termo em linguagem da Faria Lima, né? Esse guidance aí para a alta administração do banco. Do banco, para tomar as decisões a partir disso, né? Exatamente. Você falou aí em alguns critérios do banco, algumas ações que o banco tem, né? Qual é o principal objetivo do Banco do Nordeste? Para a nossa população entender. Por que ele existe? Perfeito. Também uma ótima pergunta, Thiago. O Banco do Nordeste, ele é um banco de desenvolvimento. E como um banco de desenvolvimento, ele é primordialmente um banco de desenvolvimento. E como banco de desenvolvimento, o que é que ele faz? Por exemplo, ele apoia setores, apoia segmentos da economia, principalmente na forma de crédito, né? Créditos de longo prazo a custos mais baixos do que o setor bancário privado faria, exatamente porque ele pode tomar riscos que o setor bancário privado não toma, porque um banco privado, peguemos um Bradesco, um Itaú, um BTG, o objetivo fundamental dessas instituições é chegar no final do ano, idealmente a cada trimestre, né, tendo o maior lucro possível. O objetivo de um banco de desenvolvimento, como o Banco do Nordeste, ele tem que ser sustentável, mas o que ele busca maximizar, como a gente fala, não é o lucro, e sim o impacto das suas ações. Então, você vai ter, por exemplo, segmentos, a gente pode até falar nele depois, o Crédito Amigo, que é o programa de microcrédito produtivo orientado, exatamente. É um segmento que, se o Banco do Nordeste não tivesse atuado lá atrás, ele construiu esse segmento, você teria assim, um número imenso de pessoas, tanto pessoas físicas quanto pequenos empreendedores, que não teriam acesso a crédito. Então, esse é o tipo de ação que um banco de desenvolvimento, e em especial um banco de desenvolvimento numa região cuja renda per capita é menor do que a do Sudeste, por exemplo, ou seja, uma região mais pobre, tem que desempenhar. É fundamental, portanto. Fornecer crédito para quem precisa desenvolver, né? Exatamente. A gente está tendo no Brasil agora, tivemos mais um aumento da taxa de juros para 14,75%, e aí temos, acho que, entre as 4 ou 5 taxas de juros reais mais altas do mundo. E o senhor falou sobre a oferta de crédito com juros abaixo do índice de que é cobrado no mercado. Explica para a gente o que significa isso. O que representa para quem vai tomar crédito, tem um projeto e quer tomar crédito no BNB,
ter juros abaixo do que é cobrado no mercado de modo geral? Perfeito, Thiago. Bom, primeiro, acho que uma coisa a gente tem que falar, né? Nesse contexto que a gente está vivendo, com essa taxa de juros tão elevada, né? 14,75, tanto em termos nominais quanto em termos reais, é uma taxa grande sob qualquer parâmetro, em qualquer lugar do mundo. Então, o Banco do Nordeste ele não consegue ficar blindado dessa realidade. Então, os juros aqui são altos. Quem quer que seja a instituição que vai emprestar. Agora, como é que o Banco do Nordeste consegue, no final do dia, para certos segmentos, com base em certos programas que ele executa, ofertar um crédito um pouco abaixo desse valor, né, dos 14,75. Porque o Banco do Nordeste, a principal fonte de recursos que o banco tem é o Fundo Constitucional do Nordeste, o chamado FNE. É um fundo constitucional, né, derivado de impostos, que é diferente de um banco, quando vai ao mercado, ele emite um CDB. E vai ter que pagar um CDB, pelo CDB, uma taxa, se não igual aos 14,75, muito próxima dele. Para o Banco do Nordeste, o custo é muito menor. Então, o que o Banco do Nordeste consegue, tendo acesso a esses recursos a um custo muito menor, é passar adiante na forma de crédito a um custo menor também. Naturalmente, tomando todos os cuidados. Afinal de contas, é um banco. É um banco, né? Ele tem que se sustentar. Apesar de ser desenvolvimento, ele tem que ter sustentabilidade. Exatamente. Né? O Crédito Amigo, vamos falar dele agora, eu tenho uns 24, 25 anos? 25 anos. 25 anos. Eu me lembro mais ou menos quando ele surgiu. Primeiro explica para a gente o que é e como o Crédito Amigo se tornou um case de sucesso, mais do que isso, um levantador da economia, talvez da microeconomia, para quem precisa empreender lá no local. Como foi que o Crédito Amigo tornou-se isso? Pela necessidade também do brasileiro de ter acesso a esse crédito mais barato? Exatamente. Se a gente olhar como é que funcionava ou não funcionava, né, lá atrás, 25 anos atrás, e essa história se repetiu poucos anos depois com o Agro Amigo, que é um braço do Crédito Amigo, só que voltado para a agricultura familiar. Como é que ele funciona, o programa? Ele é um microcrédito produtivo orientado. Então, ele é um crédito que é concedido para pequenos empreendedores, né? E aí estamos falando, os números realmente são pequenos. Você, uma costureira que quer comprar uma máquina de costura, toma um crédito de 100, 200 reais. Parece pouco, mas a partir deste crédito, acesso a este crédito, e junto com ele vem uma assistência para que essa costureira possa executar o seu pequeno negócio da melhor forma possível, vender, fazer dinheiro. Você sustenta não só essas pessoas, mas você sustenta segmentos na economia que, de outra forma, dependeriam exclusivamente de programas assistenciais. Ou seja, é porque a gente pensa, como você falou, Rogério, parece minúsculo, mas para quem está lá na realidade, é uma microeconomia girando que não vai depender de programas assistencialistas, que são bem-vindos e tudo mais, mas o ideal é que aquela pessoa se gere a sua própria economia, né? Exatamente. E tem um dado interessante, Tiago, que é o seguinte: o microcrédito serve, o Crédito Amigo serve como uma chancela. Então, por exemplo, a dona Maria que pegou recursos do Banco do Nordeste no Crédito Amigo, comprou a sua máquina de costura, está executando o seu negócio, tocando o seu negócio, ela pode, tendo esse recurso do Banco do Nordeste, eventualmente acessar um outro banco para atender uma necessidade complementar dentro do seu negócio, e ela tem uma espécie de pré-aprovação do outro banco, simplesmente porque ela pegou recursos no Crédito Amigo. Então, o Banco do Nordeste já fez, digamos, a filtragem. Então, isso para essas pessoas é extremamente importante, ou seja, ele serve também de um alavancador. Porque o Bradesco, Itaú, Santander olham e dizem, essa pessoa que já está com crédito lá no Banco do Nordeste, já está orientada e tem um bom nome lá. Exatamente, paga normalmente, não tem atraso, a inadimplência do Crédito Amigo é muito baixa.
E vale notar, né, o Crédito Amigo é um programa de microcrédito produtivo orientado, é o maior da América Latina e é um dos principais programas de microcrédito produtivo orientado do mundo. Em várias instâncias acadêmicas e não acadêmicas, o Crédito Amigo é estudado assim, a exaustão, onde as pessoas que estudam o Crédito Amigo procuram entender por que ele deu tão certo. E uma das explicações está exatamente no fato de que não é só o crédito que é concedido a um custo barato, é porque junto com o crédito vem uma assistência. Então é essa combinação e mais, não é? A assistência não é simplesmente você entregar um papel para a dona Maria que comprou a máquina de costura, faz isso. Não, você tem agentes do banco que estão lá frequentemente, vendo se o negócio da dona Maria está funcionando, se ela precisa de alguma ajuda, etc. E aí tem um aspecto muito importante em relação ao Banco do Nordeste, como o Banco do Desenvolvimento, que é um banco de desenvolvimento regional, né, ou como a gente chama, subnacional. O Banco de Desenvolvimento Subnacional, ele tem um papel que é fantástico, que ele é o que a gente chama de... é um banco da última milha. Ele está lá na ponta, onde nenhuma outra instituição financeira vai, conhece os tomadores pessoalmente, toma o café junto com a dona Maria, come aquele bolo maravilhoso da dona Maria, etc. Você conhece a pessoa. Isso tem um valor imenso na capacidade da dona Maria de seguir tocando seu negócio e honrar o crédito, que é isso que ela quer. Então, esta função de ser o banco de última milha, que é uma função típica de um banco de desenvolvimento subnacional, através do Crédito Amigo e do Agro Amigo, o Banco do Nordeste desempenha, sim, com excelência. A gente está conversando aqui com Rogério Sobreira, economista-chefe do Banco do Nordeste, conversando sobre a atuação do Banco do Nordeste. Agora, o nosso ouvinte deve estar curioso agora. Como é que faz para ter acesso a esse crédito, o Crédito Amigo? Bom, basicamente pelo site. O banco, através do... Tem um site, a pessoa pode solicitar recursos junto ao Banco do Nordeste e essa solicitação ela vai ser adequadamente analisada dentro do banco, com rapidez muito grande e ponto final. Tem números? Temos números do Crédito Amigo hoje? Temos números. Vamos trazer um pouco dos números. Isso. Eu trouxe uma colinha aqui, porque é muito número, sim, né? Claro. Então, por exemplo, no caso do microcrédito, considerando aqui o Crédito Amigo e o Agro Amigo, tomando 2 anos, final de 2022 e final de 2024, né? 25 mal começou. Por exemplo, o total de volume contratado nesses 2 programas, Crédito Amigo e Agro Amigo, saltou entre 22 e 24 de 14,4 bilhões de volume contratado para 20,6, um aumento de nada mais ou menos 43%. No caso da quantidade de financiamentos, em 2022 foram realizadas 3,9 milhões de operações. No final de 2024 foram 4,5 milhões de operações, um crescimento de 15%. Tivemos um aumento, portanto, de 600 mil operações em 2 anos. Então, os números são superlativos. Né? Demonstra tanto a necessidade que o povo tem de ter crédito, quanto a possibilidade do banco e renovando, né? Com certeza, uma pessoa que fez um Crédito Amigo há algum tempo fez de novo. Ou seja, demonstrando o crescimento do negócio e a sustentabilidade. Né? Exatamente. Aqui eu tenho um número... Tem outra colinha chegando aqui. Tem outra colinha aqui, é um 0800 para quem quiser mais informações exatamente sobre o Crédito Amigo, como buscar recursos junto ao Crédito Amigo. Tem um número aqui, Thiago. É um 0800. 0800 728 3030. Fácil. 0800 728 3030 para informações do Crédito Amigo. Rogério Sobreira, economista-chefe do BNB, agradeço demais sua atenção, um espaço nessa sua agenda tão corrida, eu sei, para vir aqui bater esse papo com a gente. Agradeço demais sua gentileza, viu? É um prazer muito grande estar aqui, estou inteiramente à disposição. Falar do trabalho do banco é sempre uma alegria estar aqui, podendo divulgar esse trabalho tão bacana que o banco faz numa região que precisa tanto, né?
E, como diz o nosso presidente, eu gosto muito de uma frase que o presidente Paulo Câmara fala. Que esteve aqui. Entrevistei ele há uns 6 meses, eu acho. Ele esteve aqui e bate um papo com o Paulo Câmara. Excelente. Ele diz uma coisa muito boa, que é assim, o Nordeste deixou de ser, há 30 anos atrás, 35, 40 anos atrás, deixou de ser um problema para o Brasil e hoje é uma solução, por conta de ações como essa também. Obrigado, meu querido. Até uma próxima. Foi um prazer. Prazer, Thiago. Um abraço.